Você já se viu, assim, totalmente travado diante de um problema, sabe? Quando você procura uma solução, mas parece que todas as portas se fecham. Pois é, aqui no The Deep Dive a gente adora se aprofundar nesses temas. E hoje vamos mergulhar fundo nessa sensação. Para essa imersão a gente separou um material incrível. A gente tem trechos do texto Benção de Paz, Embaraços e a Fé em Deus, algumas perguntas frequentes sobre o tema, um guia de estudo e, é claro, o capítulo original da obra. E essa experiência de se deparar com situações que parecem impossíveis de resolver é algo que, vamos ser sinceros, todo mundo passa, né? E o que me chamou a atenção nesses textos foi justamente como eles abordam essa sensação que eles chamam de embaraços. E mais do que isso, eles nos mostram a perspectiva de como lidar com esses momentos. Exatamente. E a nossa missão hoje é usar esse material riquíssimo, né, para a gente entender melhor essa sensação de embaraço, o que ela significa, essa incapacidade que a gente sente. Mas principalmente entender qual o caminho de esperança e superação que os textos nos mostram. Para começarmos, pense aí. Você já se sentiu totalmente paralisado por um problema? Tipo, por mais que você tentasse não encontrar uma solução, é nessa sensação que vamos mergulhar. E logo de cara, o texto Benção de Paz já afirma: indiscutivelmente somos defrontados por situações embaraçosas. Ou seja, faz parte da vida, né? O interessante é que o texto não fala só de grandes tragédias, sabe? Ele lista várias situações do nosso dia a dia mesmo que podem virar um embaraço, coisas que em algum momento fazem a gente se sentir incapaz, sabe? Oprimido. Sim, a lista é bem grande. E tem de tudo, desde aqueles erros que a gente comete que ficam martelando a nossa cabeça, sabe? A gente pensa, nossa, fiz besteira, não tem como consertar. Exatamente. O texto fala, os próprios erros elasticidos assumem aos seus olhos a feição de mares sem remédio. E quem nunca, né? Uma decisão errada no trabalho, uma briga feia com alguém que a gente gosta. E as consequências vêm. Nossa, é a questão da saúde também, né? Que é algo tão delicado. O texto cita quando a saúde física se te revela positivamente arruinado. Um diagnóstico difícil, uma doença que muda a nossa vida e de repente a gente se sente vulnerável, sem controle nenhum sobre o nosso corpo. É verdade. E tem a dor de perder alguém que a gente ama quando um ente querido parece haver chegado às raias da morte. É um embaraço que nos coloca frente a frente com a nossa própria finitude, com a impotência diante do ciclo natural da vida. Sem falar nos perrengues financeiros, né? Aflições e desencantos por negócios fincamente infelizes, como diz o texto. Faz um investimento que dá errado, a economia vai mal e de repente está numa situação difícil que parece não ter saída. E a nossa imagem, né? Como ela pode ser destruída. Quando a injúria te arrasa a imagem à frente do teu círculo social, fofocas, mentiras, acusações injustas que se espalham e mancham a nossa reputação, há um sofrimento enorme. Nossa, é verdade. E o abandono também é um embaraço terrível. Quando afetos extremamente queridos te abandonam, diz o texto, fim de um relacionamento, amigos que se afastam, a solidão, e a gente se sente incapaz de mudar essa situação. E tem a injustiça de ser acusada de algo que não fez, quando alguém te acusa por delitos que não cometeste, a frustração de não conseguir provar sua inocência, a angústia diante de uma mentira, é de tirar o sono. E para completar, o texto fala daquela situação em que você comete um erro grave e sente que não tem mais como consertar. Quando caíste em alguma falta grave e todas as oportunidades de reparação se te afiguram perdidas. É um peso enorme na consciência, a sensação de que não há caminho para a redenção. E o ponto que une todos esses exemplos, como o texto bem coloca, é a sensação de sermos absolutamente incapazes de achar uma solução. É o nosso espírito oprimido pela incapacidade de conjurar-lhes a presença, de fazer esses problemas sumirem. A gente fica realmente sem saber o que fazer. Mas no meio de toda essa descrição, que pode até soar um pouco negativa, né, a gente encontra uma mensagem de esperança muito forte, baseada naquela frase de Jesus. Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E essa frase que aparece no começo e no final do capítulo, como as nossas fontes destacam, é a chave para entender a mensagem do texto. É como um farol no meio da tempestade, sabe? Exatamente. É como se dissesse, olha, mesmo que você se sinta no limite, que as suas forças acabem, existe uma possibilidade que vai além da nossa compreensão humana. É um convite a olhar além das nossas limitações. Sim. E essa esperança não é só um discurso bonito. O texto nos dá um guia prático de como agir diante desses embaraços. Ora e confia, trabalha e espera. Vamos entender cada ponto. Ora, ou seja, se conectar com algo maior, seja lá o que isso significa para você. É levar suas dificuldades, buscar conforto, uma orientação, seja no plano espiritual ou nos seus valores mais profundos. A oração, nesse contexto, não é só pedir para que o problema suma, né? Mas um momento de olhar para dentro, de reconhecer que a gente não é todo poderoso e se abrir para receber ajuda, clareza. Depois o texto fala confia. Ter fé de que, mesmo quando a gente não consegue enxergar uma saída, existe algo maior que pode agir. É se entregar, aceitar que nem tudo está no nosso controle.
a confiança é o antídoto contra o desespero. É ter calma, mesmo no meio do caos, sabendo que você não está sozinho e que existe uma força atuando, mesmo que você não compreenda totalmente. Mas essa fé, como o próprio texto deixa claro, com a palavra trabalha, não é sinônimo de ficar parado esperando, né? A gente tem que fazer a nossa parte. É isso aí. Trabalha significa arregaçar as mangas, buscar soluções concretas, usar os recursos que a gente tem, não se entregar. A fé te impulsiona a agir, a correr atrás. E por último, espera. Ter paciência, o que nem sempre é fácil, né? Entender que as coisas têm o seu tempo, que as soluções nem sempre aparecem na hora que a gente quer. A espera nos ensina a lidar com a ansiedade, a frustração. É confiar no processo, mesmo quando os resultados demoram. É acreditar que, de alguma forma, as coisas vão se encaixar da melhor maneira possível. E o texto ainda reforça a nossa fragilidade, né? Em verdade, todos nós renteamos com embaraços para a transposição dos quais somos absolutamente incapazes. Isso coloca todo mundo no mesmo barco, né? Essa sensação de potência universal. Sim, e reconhecer isso é importante. Como um dos nossos materiais de apoio coloca, admitir que a gente não consegue resolver tudo sozinho é o primeiro passo para encontrar soluções. Como assim? Explica melhor isso, porque parece meio contraditório. Pensa bem, quando a gente acha que pode resolver tudo sozinho, a gente limita as nossas próprias ideias, aos nossos recursos. Mas quando a gente admite que não dá conta, a gente se abre para pedir ajuda, para ouvir outras opiniões, para confiar em algo que está além da gente. É como se essa humildade abrisse portas que a gente nem via antes. Entendi. É como se o nosso orgulho, a mania de achar que a gente tem que ter todas as respostas, nos impedisse de ver outras saídas. Reconhecer que a gente é limitado, de certa forma, liberta a gente. Exatamente. E qual é o efeito que essa mensagem toda busca tem em nós? Que muitas vezes estamos cheios de aflições e desencantos, as fontes falam em conforto, esperança e um fortalecimento interior, talvez espiritual. É como se fosse um abraço em forma de palavras, né? Um lembrete de que a gente não está sozinho nas dificuldades e de que existe uma luz no fim do túnel, mesmo que por enquanto a gente não consiga enxergar. E essa mensagem, mesmo que esteja num contexto religioso, pode ser aplicada de forma mais ampla. Acredito que, independentemente da sua fé, a ideia de buscar apoio, de não desistir, de ter paciência, é algo que nos fortalece em qualquer situação. E é importante lembrar que o texto, quando fala trabalha, deixa claro que não é pra gente ficar parado esperando um milagre. A fé não é desculpa para inércia. Muito ao contrário, ela te impulsiona a agir, a buscar soluções enquanto espera, com esperança, por uma resolução. É isso mesmo, fé e ação, juntas. Não é só esperar passivamente, mas agir com esperança, confiando que o nosso esforço, junto com uma força maior, pode nos levar à solução. E chegamos ao fim da nossa conversa sobre os embaraços. Vimos que é normal se sentir incapaz diante de algumas situações, mas também vimos que existe uma perspectiva de esperança e possibilidade na fé, na ação e na paciência. E é interessante como essa mensagem, aparentemente simples, é tão profunda, né? Ela nos convida a repensar a nossa relação com os problemas, a reconhecer nossas limitações sem desespero e a confiar num processo que muitas vezes está além do nosso controle. E para você que nos acompanhou até aqui, fica a reflexão. Qual é o desafio que você está enfrentando agora, que te faz se sentir impotente? Como a oração, ou a introspecção, a confiança, o trabalho e a espera poderiam mudar a sua forma de lidar com essa situação? E num mundo que valoriza tanto a autossuficiência, qual o papel de reconhecermos nossas limitações e buscarmos um apoio que vai além da gente? Perguntas importantes para levar para a vida, né? Com certeza. Esperamos que a nossa conversa tenha te ajudado, te dado uma nova perspectiva. Continue explorando esses temas, buscando as suas respostas. E muito obrigado por mergulhar com a gente aqui no Deep Dive.